todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Cadê aquele amém gostoso? Amém? Amém. Que bom ver vocês aqui. Melhorou agora, né? Demos uma melhorada. E bom que está na sua casa ainda, não é? Desse jeito, agora meio misto, né? Mas louvamos a Deus por isso, né? Estamos felizes de poder ver os irmãos agora. Não tem mais uma preocupação. Vamos manter as preocupações de afastamento. Perceberam que nós afastamos mais os bancos, não é? A nossa orientação é: sentem em família, que morem na mesma casa, obviamente, no banco. Aí fica mais fácil o controle, né? Se você estiver sozinho, procure sempre ficar mais afastado ou nas pontas. Casais, sentem nas pontas. Aí por exemplo, pode colocar dois casais no banco, não tem problema nenhum, né? Então nós vamos tentar fazer esse controle com muita calma, com muito carinho, né? Enquanto aguardamos liberar tudo, se Deus quiser. Nós falamos a semana passada que durante esse período aguardaremos a posição dos nossos governantes, em especial do nosso governo do estado, né, com relação às escolas, né? Nós vamos trabalhar de acordo com as escolas. Se em algum momento as escolas voltarem à normalidade, voltaremos à normalidade também. Se não, nós vamos continuar dessa forma. Por isso que os irmãos tiveram que esperar, aguardar a transmissão, porque ainda vamos fazer um culto misto, não é? Alguns gostam de falar semipresencial. Eu, para mim, não sei, não concordo muito com essa expressão, mas tudo bem. Mas vamos fazer um culto transmitido e ao mesmo tempo aqui com os irmãos ao vivo. E nós louvamos a Deus por você estar aqui, e louvamos a Deus por poder estar na sua casa também. Se você tem filhos, né, uma faixa etária que às vezes é mais complicado o controle, aí nós pedimos para você revezar com o seu cônjuge, né? Um vem pela manhã, outro vem na noite. Durante esse mês de setembro ainda estaremos pregando salmos, encerrando setembro, já começaremos as nossas mensagens originais em João, onde nós iniciaremos a pregar, e Tessalonicenses, né? De manhã Tessalonicenses, de noite João. Então essas são as palavras iniciais, além das boas-vindas àqueles que aqui estão, que Deus abençoe, né? O nosso culto ainda vai ficar no formato online por enquanto. Então aqueles que trouxerem seus dízimos, suas ofertas, o gasofilácio vai estar lá atrás. Nós não vamos fazer aquele momento especial, vamos tentar sempre compactar um pouco o culto, com a intenção de facilitar quem está em casa, porque eu sei que em casa é mais complexo, né? Tem mais distrações, tem mais coisas que nos distraem. Então nós vamos tentar fazer um culto compacto, sem perder a essência dele, sem perder principalmente as nossas músicas e a exposição da palavra, que é a coisa mais que é a coisa importante para o culto, né, durante esse período. Então eu conto com a colaboração e com o entendimento de todos. Provavelmente ainda não voltaremos com as nossas assembleias ordinárias, talvez elas voltem em outubro, mas esse mês já começaremos com algumas extraordinárias para resolvermos algumas questões. Domingo que vem teremos uma extraordinária ainda no formato digital, né? Temos algumas orientações da nossa convenção. Eu li algumas coisas, mas eu vou fazer de uma forma diferente, porque vai ser uma espécie de aprovação. Vocês vão aprovar ou não uma coisa que nós vamos pedir. Por exemplo, no próximo domingo teremos uma votação para aquisição da nossa mesa de som, para melhorarmos um pouco mais a nossa qualidade. Ainda temos alguma dificuldade de som, principalmente lá na recepção. Nós não sabemos quanto tempo ainda vamos ficar com esse problema, não é? Esperamos que esteja realmente acabando, mas eu gosto de ser muito realista e pé no chão. Vírus, nós já falamos isso algumas vezes, vou repetir. Epidemias, pandemias, surtos de vírus, geralmente são 2 até 3 ondas, ou seja, 2 ou 3 momentos, né, de contaminação. Alguns países do mundo, por exemplo, a Nova Zelândia agora está na segunda onda. Então isso pode acontecer conosco também. Então nós precisamos estar preparados para isso. Então nós estamos tentando melhorar. Já conseguimos adquirir um computador, melhorou a nossa transmissão e tal, mas nós tínhamos uma verba já da igreja, uma doação que foi dada para o setor de multimídia, só que agora nós não temos. Então eu preciso da aprovação da igreja. Eu não quero tomar nenhuma decisão. Nós somos batistas, e como batistas nós somos congregacionais, e isso significa que a igreja toma decisão junto com o pastor não toma decisão sozinho, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um formulário, né, online mesmo, lá nos grupos, nos 2 grupos da igreja, né? Nós temos o Família IBCV, que é um grupo aberto, e temos Informações IBCV, que é um grupo fechado. Esse grupo fechado,
você não vai poder postar nele, mas eu vou criar um formulário que você vai poder preencher, dizer sim ou não, se concorda com a proposta que vai estar lá da aquisição da mesa de som, né? E sim ou não. Se você disser não, vai ter um espaço embaixo para você colocar a sua contraproposta. O que vai acontecer? Se você disser não, se o não ganhar, por exemplo, eu vou pegar aquelas contrapropostas e vou trazer para a diretoria e nós vamos reconvocar uma nova assembleia, entenderam? Uma coisa mais, para a coisa fluir com mais tranquilo, vai ficar um pouquinho mais demorado no primeiro momento? Sim, se o não ganhar, realmente vai ficar mais demorado, mas a ideia é só mesmo a gente conseguir tratar isso com muita tranquilidade. Então você vai poder responder sim, se você concorda com a aquisição da mesa de som, né? Ou não. Aí se você disser não, você tem a opção, também não vai ser obrigatório, de preencher embaixo, né, uma contraproposta ou alguma coisa que você acredite que possa nos facilitar, tá certo? Fizemos já a reunião com a diretoria e então a diretoria, essa proposta está vindo como força da diretoria. O que acontece? Vai ter valor ou força de uma assembleia extraordinária. Numa assembleia extraordinária, você só pode tratar o assunto que foi convocado. É assim que funciona. E é isso que nós vamos fazer. Então quando eu postar lá no domingo que vem, de manhã, eu já estarei postando. Vocês vão ter o domingo inteiro para votar, para discutir, para conversar. Não tem problema nenhum. E aí você vai votando. Na segunda-feira eu fecho o grupo. Eu vou criar um grupo só para votar. Você vai ter um link, você entra, vai lá, vota. Na segunda-feira eu fecho o grupo e vou lá na planilha que vai estar o resultado. E eu vou dizer, olha, sim, ganhou, pegou, perdeu, ou não ganhou, perdeu, enfim. E aí nós estaremos realizando a primeira assembleia nossa online, assim, meio, ainda não é do jeito que deveria ser, mas eu entendo que muitos não têm acesso. Nós temos algumas dificuldades, na própria diretoria eu não consegui fazer reuniões online, então não é tão simples assim, né? E com isso eu creio que a gente vai conseguir suprir essa dificuldade. Então você vai ter o domingo inteiro para votar na próxima semana, tá bom? Fica assim convocada a nossa assembleia extraordinária para a aquisição da nossa mesa digital de som, tá bom? Bom, mais algum aviso que eu esqueci? Agora eu falei demais, acabei esquecendo que tem aviso. Mas tá bom, eu creio que é só isso mesmo. É uma alegria muito grande podermos estar aqui. Vamos orar nesse instante. Curve a sua cabeça. Vamos colocar no altar do Senhor esses momentos que estamos a passar. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, te adoramos pela Tua grandeza, pelo Teu poder, por Tua graça, por Tua misericórdia, por tudo que nos tens dado, Senhor. Suplicamos em nome de Jesus que venhas falar aos nossos corações poderosamente e que nós possamos aprender cada vez mais de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós estaremos meditando no Salmo 49, agora pela manhã, à noite no Salmo 50. O Salmo 49 eu coloquei o título, o valor das coisas diante da morte. Que isso, pastor, que título maluco é esse? Pois é, mas o Salmo vai exatamente fazer esse confronto conosco. E nós temos que entender uma coisa, e aí Romanos capítulo 6, verso 22 e 23, vai nos ensinar isso, para nós cristãos principalmente. A palavra de Deus diz assim, Romanos 6, 22 e 23: Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. As coisas não representam absolutamente nada, porque quando nós morremos não levamos as coisas. Por isso que o crente não deve ser apegado. O servo de Deus é alguém que não se prende às coisas materiais, não se prende às coisas desta vida. Isso não significa que você não possa gostar. Claro que pode. Gostar de ter o seu carro, de ter o seu telefone. Eu quero ter um telefone de última geração. Você pode, mas não se prenda a isso. Não seja preso. Eu vejo às vezes pessoas morrendo porque reagem a um assalto por causa de um celular, por causa de uma coisa material. Essas coisas não têm valor nenhum. Então, que nós possamos aprender a valorizar a vida e principalmente nós aprendamos a valorizar a vida eterna, tá certo? Então que Deus possa nos orientar e nos dirigir dia após dia. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Amém. Convido os irmãos a ficar em pé, aqueles que puderem.
Nós estamos muito felizes e agradecidos ao nosso Deus por estarmos aqui nesta manhã louvando e engrandecendo o nome dele. Eu passei ali fora e fazia muito tempo que eu não ouvia tantas gargalhadas ali, né, naquela nossa área social. Eu fiquei muito feliz de ver os irmãos aqui, né, alguns irmãos que fazia tempo que a gente não via, graças a Deus estão aqui conosco, né, e é muito bom quando nós, como o corpo de Cristo, estamos juntos, louvando, adorando a esse Deus merecedor de todo o nosso louvor e adoração. Vamos louvar o Senhor? Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele sentirá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Só as vozes. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Declare com alegria pro Senhor. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Glória ao Senhor por esse amor que nos faz estarmos aqui nesta manhã, louvando e adorando o nome dele. E como o pastor mesmo disse, ele vai falar sobre os Salmos 49, e muitas vezes a gente consegue, né, mesmo como cristãos, colocar as coisas materiais na frente de Deus, né? Não só carros, não celular, mas às vezes um ator, um cantor, algo que você goste muito, ou até um filho, né, a mãe, pessoas queridas. E o nosso Deus, ele é maior do que tudo isso. Não é riquezas,
não são bens, não é isso que vai fazer com que cheguemos à eternidade. É a herança que Jesus conquistou na cruz por nós, amém? Que tenhamos essa certeza sempre, que Deus é maior do que todas as coisas. Vamos cantar? Maior que forças, maior que reis, e a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Somente as mulheres? Maior que forças, maior que reis, e a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Os homens? Maior que reinos e posições, e as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existiu. Todos? Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as duas? Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Glória a Jesus. Cristo, nós estamos neste momento, Pai, reunidos aqui para louvor e adoração do Teu nome.
E obrigado, Deus, porque nessa manhã o Senhor acordou a cada um de nós aqui e nos permite, nos traz à tua casa, Deus, para rendermos louvores e adoração ao Senhor. Obrigado, Jesus, muito obrigado mesmo, Pai, porque na tua morte e também na tua ressurreição encontramos, ó Deus, a resposta e a solução para todas as coisas, ó Pai. Obrigado, Jesus, obrigado mesmo. Receba, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. E agora, Deus, derrame sobre nós a tua doce, agradável e a sua exortação, Pai, também, através da tua palavra, pela vida do nosso pastor. Assim nós oramos e te agradecemos nessa manhã por tudo, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Poder sentar, irmãos. Como é bom podermos cantar hinos que nos elevam à presença do Senhor cada vez mais. Eu esqueci de avisar, semana que vem teremos a abertura de missões. Vamos falar de missões. E como nós falamos, voltando pelo menos parcialmente a nossa normalidade, a ideia, se Deus assim nos permitir, é que nós continuemos a falar de missões até o final do ano, para que nós possamos melhorar aquelas que já passaram. Missões mundiais, missões estaduais, vamos melhorar as ofertas de um modo geral. Então a proposta, a ideia é, vamos continuar trabalhando missões, vamos falar de missões nacionais agora em setembro, mas continuaremos falando em outubro, em novembro, e aí em dezembro nós vamos encerrar a campanha de missões, tá? Com o objetivo de arrecadarmos mais e mais para as outras entidades, as outras organizações, missões mundiais e missões estaduais, que ficaram extremamente prejudicadas. E eu gostaria muito que você que está nos ouvindo na sua casa, membro de outra igreja, leve essa ideia lá para o seu pastor também. Não vamos deixar desamparado as nossas juntas, os nossos missionários. Eles precisam também, tem famílias, e nós estamos aqui trabalhando para que isso possa de fato acontecer. Então é muito, muito importante. Próxima semana a nossa abertura de missões nacionais, e contamos com a sua participação. Temos algumas coisas já esquematizadas aí. Acho que já vamos poder fazer alguns almoços, jantares, né, Evanil? Acho que vai, né? Talvez, se Deus quiser, vamos orar por isso, né? Vamos continuar orando nesse sentido. Mas vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias então no Salmo de número 49. Salmo de número 49. A palavra de Deus vai falar sobre o valor das coisas diante da morte, a vaidade dos bens terrestres, e só Deus salva da morte. Diz assim o texto sagrado: ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso tão pouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção, porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam os outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma, e os homens o louvem quando faz bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra
e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Bendito, eterno, maravilhoso Deus, nós estamos diante de Ti, na esperança de ouvir a Tua voz, falando poderosamente aos nossos corações, diante de um texto, ó Deus, que nos apresenta a nossa insignificância diante da morte. Pai querido, que possamos aprender e valorizar a vida, mas principalmente valorizar a vida eterna, valorizar o sacrifício que fizeste naquela cruz. Ó Pai, dirige agora esta palavra, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Este salmo é mais um dos salmos coratitas ou coraitas, algumas bíblias aparecem coraitas, que são os filhos de Coré. É o penúltimo salmo, aliás é o último salmo dos filhos de Coré. Ele vai falar exatamente nessa sequência, né? Depois vai aparecer mais um ou dois isoladamente, mas nessa sequência é o último salmo. É um poema diferente, porque ele chama os povos para não se prenderem às coisas dessa vida. É um poema que não se dirige a Deus, diferente da grande maioria dos salmos que são dirigidos para Deus. Agora nós estamos diante de um salmo que é um sermão, que é um apelo. Esse salmo está apelando para você, para mim, para você na sua casa. Está apelando para que nós possamos observar de forma diferente que as riquezas não têm valor nenhum diante de Deus. Então, ele chama os povos para não se prenderem às coisas dessa vida, em especial as riquezas, e chama os justos para confiarem na vitória que vem do Senhor, que vai além desta vida. O Salmo olha muito a questão da riqueza, da morte e da vida eterna. Ele mostra que a posição social e as oportunidades que a vida nos dão, que nós podemos abraçar e devemos abraçar, não são nada diante da vida eterna que nos está preparado. É um salmo classificado como sapiencial, que traz sabedoria, que traz entendimento de vida e entendimento para a vida. O seu contexto é impossível de estabelecer. Não sabemos quando foi, nem por que foi escrito, mas é um salmo muito profundo. O seu estilo é o estilo mais simples. Ao contrário dos outros coratitas, os outros salmos coratitas, que quase todos são um masquil, aquele salmo mais didático, agora esse é um estilo mais simples. O seu assunto é exatamente a pequenez do homem e suas conquistas diante da salvação dada por Deus e da morte que nos é dada como castigo, como maldição, como resultado dos nossos pecados. Como nós falamos, é um dos poucos salmos que não começam falando de Deus, que não apontam para Deus, mas diretamente para os povos do mundo e para o próprio Israel de Deus. Esse salmo literalmente aponta para a vida após a morte. Então, ele está mostrando que nós, como crentes em Jesus Cristo, como pessoas que temos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, não temos que nos prender a esta vida. Então, ele nos aponta diretamente para a vida eterna e para a nossa situação diante de Deus. Não compreende diretamente um poema de adoração. Olha que coisa interessante. Às vezes nós temos que tomar muito cuidado. Eu tenho muita dificuldade às vezes e converso muito com alguns pastores. Eu entendo, por exemplo, que a Bíblia, toda ela aponta para Cristo. Toda. Porque o próprio Jesus fala isso. Então eu acredito dessa forma. Quando ele encontra com os discípulos a caminho de Emaús, ele fala sobre isso. Mas eu tenho muita preocupação, às vezes, que alguns pregadores, com a preocupação de falar de Jesus, e quando eu coloco entre aspas, é porque muitas vezes essa preocupação vai além do texto, e eles veem coisa que o texto não está falando, só para dizer que estão falando de Jesus. Isso eu não posso fazer. E muitas vezes existem ensinamentos nas Escrituras que são para a nossa vida, como é esse salmo, por exemplo. É claro que aqui eu vou chegar em Jesus, porque esse salmo me permite isso. Mas eu tenho que lembrar o que Jesus me ensinou na grande comissão, Mateus capítulo 28, que eu tenho que ensinar todas as coisas que Ele me mandou, todas as coisas. Então, quando nós nos preocupamos em pregar, e não ensinar as pessoas a viver o cristianismo no seu dia a dia, nós estamos falhando. Por outro lado,
quando eu me preocupo só em mostrar para as pessoas o viver delas, e aí esse tem sido o maior erro que hoje tem se cometido, os sermões, as pregações, as palestras, são preocupados, né, em mostrar as coisas dessa vida. Por isso que os pastores, a maioria, opta pelo sermão chamado temático, né? Que aí ele escolhe um tema que vai direcionar a sua congregação, as suas pessoas, aquilo que ele quer direcionar ou quer mostrar. Isso é um perigo muito grande, porque acaba que eu esqueço do principal da Bíblia, que é Jesus. Então o equilíbrio aqui é muito importante. Eu vou pregar 90% ou mais, talvez, de Jesus, mas eventualmente eu vou falar, olha, precisamos fazer assim. As aplicações geralmente são aplicações de vida. Então nós temos que aprender. E esse salmo é um salmo, então, que nos ensina isso. Por isso que ele é um salmo sapiencial, que me ensina a vida e me ensina para a vida. Vamos dividir esse salmo em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar da convocação, convocados para ouvir, versos de 1 a 4. Na segunda parte vou mostrar a insignificância das riquezas diante da morte, versos 5 a 12. E na terceira parte eu vou falar da verdadeira redenção que vem de Deus, versos 13 a 20. Então na primeira parte, convocados para ouvir, vemos que esse salmo se inicia com uma convocação de todos para estarem diante de Deus. Ouve isso, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Então o salmista está conclamando as pessoas a ouvirem. Isso é um trabalho que a igreja precisa fazer. Nós precisamos pregar, nós precisamos ensinar, nós precisamos mostrar ao mundo, fazer com que eles nos ouçam, não obrigá-los a caminhar como nós caminhamos, mas fazer com que eles nos ouçam. Eu fico muito preocupado quando nós, como igreja, como cristãos, queremos às vezes cristianizar as pessoas. É muito complexo essa ideia de fazer com que a sociedade ande segundo o que nós pensamos. Não, pastor, mas o problema é o pecado, eu sei disso. Mas uma pessoa que não é transformada, ela não consegue enxergar. Uma pessoa que não tem a visão da vida eterna, ela não vai enxergar. Então não adianta nós queremos cristianizar os povos. Não adianta nós queremos mostrar isso para eles, porque eles terão dificuldades, mas eu tenho que convocá-los a ouvir. E aí o salmista completa: quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. Então todos devem ser convocados a ouvir, principalmente um salmo como este, que aponta para o perigo das riquezas, o perigo do apego material. Matthew Henry, um dos grandes comentaristas do século passado, ele falou o seguinte: os pobres correm perigo pelo desejo indevido que sentem pela riqueza do mundo, e os ricos por terem o seu gozo nelas. Olha que coisa interessante. E é verdade. Nós falamos muito, porque o rico é apegado à matéria. Mas quem não conhece um pobre que também não é? Conheço um monte. Um monte. Que às vezes nem tem, mas almeja. E não é à toa que a inveja e a cobiça é o pecado. E começa a ter essa inveja, essa cobiça. E começa a se prender às coisas materiais. Começa a se prender às pequenas coisas. Quem não conhece? Eu, há muitos anos, ouvi um pastor contando uma história muito interessante de um homem que ele tinha seu carrinho lá, simplesinho, e quando tinha aqueles cultos longe, né, na cidade do interior, aquelas cidades, aquelas igrejas interioranas, que muitas vezes eram dentro de fazendas, algumas pessoas conhecem bem como é que é isso. E aí aquele homem pegava todo mundo da igreja, botava aquele monte de gente no carro dele. Naquela época não tinha essas proibições de quantas pessoas carregava. Tinha carro que carregava 6 pessoas, né? Quem é que não tinha? Quem não viu no passado? Me lembro que eu era criança, nós viajávamos daqui para Linhares com um tio nosso que tinha uma Rural Willys, e tinha criança até pelo ladrão. Ninguém naquela época tinha essa preocupação com nada. Não estou dizendo que está correto, não, pelo amor de Deus, gente. Estou contando o contexto da época. E esse homem então lotava o seu carrinho velho e levava. E ele orou muito porque ele queria muito um carro novo. E ele tinha um modelo de carro que ele queria. E aí ele conseguiu. Comprou o modelo de carro. Aquele modelo de última geração, aquele carro fantástico. E aí tinha um culto marcado e o homem não apareceu. Aquele monte de gente na igreja. Aí o pastor foi lá saber o que estava acontecendo. Meu irmão, nós estamos com culto marcado. Tem algumas pessoas que precisam de carona. Ele: não vou não, pastor.
Essas pessoas vão entrar no meu carro, vão sujar o carro todinho, vão deixar um carro lameado. Eu não vou não, pastor, não vou mais não. Olha o sacrifício que eu tive para comprar esse carro. Muitas vezes é isso que acontece conosco. Somos apegados demais às coisas da matéria. E nos esquecemos que as coisas foram feitas para nos servir. Elas devem nos servir, não nós sermos servos delas. Tanto ricos como pobres acabam sendo influenciados pelo amor à riqueza. E o versículo 2 fala exatamente isso. Quer grandes, quer pequenos, quer ricos, quer pobres. E aí a partir do verso 5, nós encontramos a insignificância das riquezas diante da morte. Aí o salmista, ele questiona a si mesmo, isso é muito interessante, sobre o temor desnecessário que nós sentimos diante dos ricos. Versos 5 a 7. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que armam ciladas? Por que eu vou ter que ter medo? Aqueles que confiam na sua fazenda se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate. Ou seja, as riquezas dos homens não podem comprar a sua salvação, não podem dar a eles salvação nenhuma. Você ser rico, você ter dinheiro, você ter luxo não vai salvar sua alma. Ninguém pode pagar pela salvação. Ninguém pode pagar indulgência pelo pecado. Ninguém. Nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Aí o verso 8, que aparece entre parênteses na maioria das traduções, diz assim: pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Se juntar todos os homens mais ricos do mundo, todos os bilionários que existem no mundo, são incapazes de pagar qualquer uma das nossas almas. Por isso que Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso 18, ele vai afirmar: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Não foi por prata nem por ouro, aí ele vai completar, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. É Jesus que nos compra, ou foi Jesus que nos comprou. Então a morte atinge qualquer um, sem exceção. Olha o verso de número 10. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens, ou seja, não carregam, não levam. Por que nos prendermos tanto a essas coisas? Por que ficarmos tão presos a isso? Volto a repetir, isso não é para você deixar de lutar, ou deixar de ter uma ambição boa, no sentido, pastor, existe uma ambição boa? Eu acredito que sim. Você tem uma ambição de ser um bom profissional na sua área, um bom engenheiro, um bom médico, bom naquilo que você faz. Você pode e deve lutar por isso. O que você não pode é ser preso a isso. Se não conseguir, vou morrer por causa disso. Esse é o problema. Eu conheço pessoas que entram em depressões terríveis porque não conseguiram alcançar os seus sonhos. Eu não alcancei o meu sonho. Meu sonho não era nem sequer ser pastor. Já falei muito sobre isso, né? De vez em quando eu brigo com Deus, até hoje. A gente briga muito. Claro que eu sempre perco, mas estou brigando. Meu sonho era ser piloto de avião. Quando criança eu estudava pensando em ser piloto de avião. Hoje eu tenho um amigo que nós nos estudamos juntos na escola técnica. Não sei se ele vai estar me ouvindo, que ele infelizmente continua ateu, como eu era. E nós falávamos muito sobre isso. Fizemos a escola técnica juntos. Eu não era um bom aluno da escola técnica, infelizmente, porque não gostava mesmo. E até ele mesmo era um que não acreditava que eu tinha capacidade. Ele falava, não é possível, tirando essas notas. E eu nunca questionei isso, porque meu sonho foi quebrado. Porque eu queria ser piloto de avião. Mas sabe de uma coisa? Louvo a Deus, porque eu tenho a vida eterna. Eu não tenho um avião para pilotar, mas eu tenho um céu para alcançar, que não foi comprado por minha capacidade, por minha intelectualidade, ou por qualquer coisa que eu tenha, mas foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Então, meu amado e minha amada, olhe para fora, olhe para adiante,
olhe para a eternidade. O homem que está em honra, diz o texto no verso de número 12, não permanece, antes é como animais que perecem. Não adianta, o ser humano até acha que terá uma eternidade, até acha que isso é possível. Quando você estuda um pouquinho, você descobre, por exemplo, que na genética eles estão tentando estudar a possibilidade daquelas doenças causadas por questões genéticas serem definitivamente abolidas, para tentar dar uma longevidade. Podem até conseguir, eu não vou duvidar não. O homem pode chegar sim, chegar lá, pegar a cadeia genética e mudar de forma tal que doenças como cânceres, doenças cardíacas, que são muitas vezes ligadas à genética, elas talvez possam até sair da humanidade, mas sabe o que vai acontecer? Vão ganhar aí alguns anos. Quando nós voltamos no passado da Bíblia Sagrada, quando nós lemos os primeiros homens, tivemos homens que viveram 969 anos, como Matusalém. Tivemos pessoas que viveram 800, 900 anos. Então não adianta a longevidade. Hoje as pessoas brincam muito com a Rainha Elizabeth, não é? Tem uns memes até interessantes, tadinha, né? Com todo respeito à majestade dela, a vossa majestade. Mas eles brincam demais, dizendo que ela estava lá na Arca de Noé, lá ajudando a subir os animais. Mas não adianta. Mesmo que isso fosse verdade, um dia vai chegar ao fim. Nós não vamos conseguir. Aí o verso 11 diz assim: o seu pensamento interior é que suas casas serão perpétuas. Nós vivemos como se as coisas que nós estamos construindo fossem ficar para sempre. Infelizmente é assim que nós vivemos. Eu coloco na primeira pessoa do plural porque eu também cometo esse erro às vezes, lamentavelmente. E as suas habitações de geração em geração, não, vou construir, vai ficar. Amados, aí vem erosão, vem ventos, vem tempestades e acabou. Há poucos anos atrás, os muçulmanos andaram explodindo cidades históricas, templos históricos, destruíram tudo. É assim. A história antiga não está bem contada, talvez, porque muitas vezes, e era muito normal isso, Alexandre o Grande quebrou isso um pouquinho, mas ainda assim continuava a acontecer. O invasor destruía a história do povo conquistado. Só fomos saber de José do Egito na década de 1960. Saber historicamente, ter certeza. Sabe por quê? Porque o povo que estava no Egito na época de José não era o povo nativo do Egito, eram os Ixos. E quando os nativos reconquistaram, eles tentaram destruir a memória dos Ixos. Então só soubemos historicamente de José há pouco tempo, 1960. Então as coisas são destruídas, acabam, mas nós temos uma vida eterna. E aí a verdadeira redenção vem de Deus. Aí os versos 13 a 20 vai mostrar isso. Ao escolher as riquezas, os homens mostram a sua loucura. Verso 13 diz assim: este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Eles gostam. É isso mesmo. E nós também somos assim. Temos que escrever o nosso nome na história. Eu gosto muito de pensar que as coisas devem acontecer, ainda mais para o crente. O crente não tem que se preocupar. Quando eu leio sobre grandes homens da história do cristianismo, o que eu observo é que a grande maioria deles, com raríssimas exceções, faziam as coisas naturalmente, as coisas aconteciam. E muitas vezes eles nem eram bem vistos na sua geração. Existem alguns que hoje são quase que idolatrados, mas que na sua geração não eram bem vistos. Mas depois, quando pararam para ver, olha só o que ele fez. A nossa denominação mesmo tem 2 grandes ícones. Um deles é conhecido por outras denominações como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que foi execrado da própria denominação batista. Que se tivesse nos nossos dias, você que coloca lá no seu Face frasezinha dele, não iria concordar com ele. Você que gosta de pegar aquelas frases de efeito do Spurgeon e pregar, você não concordaria com a forma de ver dele. Então são coisas desse tipo. Outro é o A.W. Pink, australiano, expulso de 2 igrejas batistas. Uma porque ele achava que ele era calvinista demais, outra porque dizia que ele era arminiano demais. Que coisa interessante. É isso, o ser humano é isso.
Mas os dois têm os seus nomes nos anais da história. Dois grandes homens de Deus, que fazem com que muitas pessoas como eu possam caminhar cada vez mais olhando para o exemplo deles. Mas nenhum dos dois buscou isso aí. Então, não se prenda demais a buscar a sua glória. Não se prenda demais a buscar ser um ícone ou coisa parecida. O pecado da dependência da matéria é passado de geração em geração. O verso 13 diz assim: sua posteridade aprova a sua palavra. Ou seja, aqueles que vêm depois de você vão aprovar essa sua ideia. A morte não tem poder sobre a alma do justo. No verso de número 15: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. Algumas bíblias aparece a palavra inferno, mas sepultura seria a melhor tradução. Pois me receberá, Deus nos receberá. Meu amado e minha amada, não se prenda à matéria, porque você tem algo maravilhoso reservado para você. Não se prenda a esta vida. Não há motivos para temer os ricos e poderosos, porque o destino deles está selado pelas suas ações. O texto no versículo número 16 diz: não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Nós não temos que temer. O homem, verso 20 vai encerrar dizendo: o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Meu amado e minha amada, a nossa vida é nada diante da eternidade a nós reservada. A nossa vida é nada diante daquilo que Deus guardou, reservou para nós. E o que eu posso aplicar desse salmo? Pelo menos 5 aplicações eu quero fazer nesta manhã. A primeira, e é a mais clara de todas, é que a matéria ou o dinheiro não deve nos escravizar, mas nos servir. Não podemos ser escravos da matéria, não podemos ser escravos do dinheiro. Pode lutar sim, você pode ser até rico. Eu conheço pessoas ricas que não são presas ao dinheiro, e conheço pessoas pobres que são presas ao dinheiro. Na realidade, nós temos que ter o dinheiro como nosso servo, e não nós sermos servos dele. Pessoas que juntam dinheiro para nada, por nada. Mas alguns alegam que é para os filhos, que eu até acho interessante. Mas sabe qual a maior coisa que você vai passar para o seu filho depois de ensinar sobre Jesus Cristo, sobre vida eterna, sobre Deus? São valores, é a educação, uma boa escola. Se seu filho tiver capacidade, se sua filha tiver capacidade de se virar sozinha, é melhor do que você deixar coisas para ela ou para ele. O maior erro que os pais cometem é achar que tem que deixar alguma coisa para os filhos nesse sentido material. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é o conhecimento. Mas quando eu falo isso, eu já estou excluindo a questão espiritual, que essa sim é a maior herança. Mas eu estou olhando aqui para esta vida. Para esta vida, olhe para esta vida. Qual é a maior herança que você deixa para o seu filho? Conhecimento, educação, ética, valores, capacidade. Isso que nós temos que aprender, e muitas vezes os pais não querem. Vivemos épocas onde queremos dar tudo de bom e do melhor para os nossos filhos, que não sabemos dizer não para eles. Vivemos épocas onde os nossos filhos ficam presos na internet por horas, não temos um controle e não queremos impor esses controles mais. A matéria e o dinheiro não devem nos escravizar, elas devem nos servir. Eu amo tecnologia, já falei isso várias vezes, gosto de ficar antenado, mas não me prendo. Aliás, eu peço até perdão a alguns irmãos, que às vezes, como eu recebo muita mensagem, eu não dou conta. E como eu não sou preso, eu dou uma passada de boa, não dá para ler tudo, eu leio, mas às vezes, por isso que eu falo, quer falar comigo com urgência, liga, faz sinal de fumaça, qualquer coisa. Mas não adianta mandar coisinha urgente para o WhatsApp, Facebook, que olha, não sou preso. Por mais que eu goste, por mais que eu admire, não me prende. Então nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Há coisas melhores. Segunda coisa que eu aprendo: nossa salvação é um ato de Deus, impossível para nós. A nossa salvação é um ato de Deus e é impossível para nós.
Qualquer coisa que façamos, quer com dinheiro, qualquer coisa, é inútil para a nossa salvação. Meu amado, você que está aqui, você que está aí na sua casa, a única maneira de nos salvarmos é nos curvarmos diante de Jesus. Obra nenhuma vai nos salvar, bondade nenhuma nossa vai nos salvar. Sabe por quê? Porque o nosso coração é mau. A nossa bondade para com os homens quase sempre é exterior. Somente um coração transformado pela obra da cruz, somente um coração transformado pela obra do Espírito Santo, somente aqueles que nascem de novo podem experimentar uma bondade, mas uma bondade que ainda não é deles, é do Pai dentro deles. É por isso que Jesus, quando encontrou com o jovem rico e foi chamado de bom mestre, ele disse: só tem um que é bom, só tem um. Não adianta, é uma pessoa tão boa, externamente pode até ser, mas todos nós, diante de Deus, somos inúteis. Todos nós, diante de Deus, estamos destituídos, porque somos pecadores. Terceira coisa que eu aprendo: a eternidade mostrará que vale a pena seguir a Jesus. O salmista nos conclama aqui a olharmos sempre para frente, a não nos prendermos. No verso número 15 ele vai dizer: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Meu amado, um dia vamos ser recebidos por Deus, vamos ser recebidos no trono da glória. Vale a pena seguir a Jesus, vale a pena viver para Jesus. Não adianta você ficar preso à vida, a esta vida, ficar preso a dinheiro, ficar preso à matéria, porque temos algo melhor, algo maravilhoso, algo magnífico nos esperando. Como é triste ver que alguns cristãos estão tão presos a esta vida, tão presos a essa matéria. A eternidade mostrará que vale a pena seguir a Jesus. Em quarto lugar, a posição social do homem não o qualifica diante de Deus para a salvação. A posição social não qualifica ninguém diante de Deus. Diante de Deus não passamos de inúteis. Diante de Deus não passamos de pecadores. Você pode ter dinheiro que for, você pode ser rico que for, você pode comprar o mundo inteiro. Diante de Deus você não é nada. Ele é dono de tudo e nós não temos absolutamente nada. Não sei porque que as pessoas se vangloriam da posição social, se vangloriam da posição das aquisições materiais, financeiras. Diante de Deus, nossa posição não adianta nada. E essa aplicação serve para várias outras áreas da vida: a cor, o sexo. Não vale para nada, porque não somos melhores do que ninguém. Tem gente que ainda fica achando que porque é branco ou porque é negro é melhor do que os outros. Não somos nada. Que Deus é o dono de tudo, e Ele é criador de tudo e de todos, e Ele é dono de cada um de nós. Ele é Senhor. Então, sua posição social, sua cor, seu tamanho, sua etnia, ou qualquer outra coisa que você acha que o classifica melhor diante de Deus. Uma das coisas que mais me entristece nas campanhas a favor das minorias e que tentam, igualar, que eu acho válidas, eu quero deixar bem claro isso. Mas o que me entristece é que, ao invés de colocar realmente como igual, se você nunca notou isso, observe o tom das propagandas, do marketing, não é de igualdade, é de superioridade. Vocês podem observar. Quando vai falar, por exemplo, da igualdade entre homem e mulher, eu vou pegar esse exemplo só para as mulheres me bater depois. Quase sempre é porque nós somos mulheres que nós fazemos isso. Eu fico observando, quer dizer que o homem não faz, não? A ideia é sempre, ao invés de colocar como igual, mas acima. Na cor não é diferente. E isso é muito triste, porque somos iguais. Precisamos olhar com igualdade.
e lutar por igualdade. Por isso que Martin Luther King não concordava com violência, por exemplo. Protesto com violência ele não concordava. Ele lutava pela causa negra sem violência, sem revidar. Aí agora tem um grupo que quebra tudo aí, arrebenta tudo e acha que está lutando. Não, não está lutando. Está tentando mostrar que é melhor. Não somos nada diante de Deus. E por fim, nosso maior tesouro é a vida eterna dada por Deus em Cristo. Esse é o nosso maior tesouro. Esse é o nosso maior bem. É isso que nos aguarda. A Bíblia fala de ruas de ouro. A Bíblia fala de rios, de águas que nunca cessam. A Bíblia usa uma linguagem bonita, alegórica, figurada, muito bonita. Às vezes eu fico brincando, né, para tentar mostrar. Eu falo que lá no céu vai ter rios de Coca-Cola, né, para quem gosta de Coca-Cola. Já pensou? Oh, coisa boa. Não vai ter animal para matar, não. Vai ter árvore de picanha. Fazer aquele churrasco. Aí alguém vai me interpretar na internet mal, vai dizer que eu estou falando isso aí, né? Espero que vocês me ajudem. Amados, a Bíblia tem essas linguagens para mostrar que aqui não tem nada. Que aqui nós não somos nada. Devemos valorizar a vida aqui, claro. E muito. Paulo fala que o morrer era lucro, mas o viver era Cristo. E isso fazia com que ele tivesse um aperto dentro dele, mas ele lutava cada vez mais. E ele dizia, por vocês, por amor, no caso dessa carta, aos Filipenses, nós também podemos fazer isso. Eu luto porque eu tenho uma esposa que eu quero dar sempre o melhor para ela, que tiver ao meu alcance. Tem uma filha que eu pude fazer, eu fiz por ela. Então devemos ter essa visão, mas nunca presa a este mundo, nunca presa a esta vida, sempre olhando para a eternidade, nunca escravo ou escrava do dinheiro ou da matéria, tendo consciência que a nossa salvação é um ato direto de Deus e que vale a pena seguir, porque a eternidade mostrará isso, e que nossa posição social ou qualquer outra coisa não me qualifica diante de Deus, absolutamente, porque o nosso maior tesouro é a vida eterna. Pense nisso. Que Deus nos abençoe, que Ele complete essas palavras em cada coração, que você possa se prender a uma vida eterna, olhar para a eternidade, olhar além e ver tudo que Deus tem reservado para nós. Vamos orar. Pai de amor, Deus querido, nós te adoramos, ó Pai, pela tua grandeza, pelo teu poder, por tua graça e tua misericórdia. E nós suplicamos, ó Deus, que venhas falar poderosamente ainda mais aos nossos corações, completando estas palavras, ó Deus. Pai querido, que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua voz falando aos nossos corações poderosamente, e que nós possamos sair daqui edificados, que as pessoas que estão nos seus lares nos ouvindo sejam edificadas pela tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, que logo mais às 18 horas estaremos de volta, né? Venha, né? Que Deus o abençoe. Você, na sua casa, se puder vir, venha também, né? Vou repetir só as regras, né? Não é bem uma regra, são recomendações, mas para que nós possamos assim ter um melhor ambiente. À noite, estamos com o nosso culto liberado, mas nós pedimos que você venha protegido, mantenha a distância, procure sentar a família que mora na mesma casa, sentar no mesmo banco junto, né? Porque você já está na mesma casa, não tem problema, né? Os demais vão sentando nos bancos, mantendo a distância. Fique à vontade com relação à máscara. Eu não vou exigir, mas vou pedir que você sempre carregue com precaução. Evite aglomerações. Eu sei que dá uma saudade danada hoje, todo mundo querendo se abraçar. Eu sei disso, mas vamos evitar as aglomerações. Eu ainda não vou cumprimentar na porta para não atrasar a saída. Por enquanto não estaremos nos cumprimentando ainda, tá certo? Mas então pedimos esse cuidado. Se você tem criança, né, principalmente na segunda e terceira infância, que é um pouco complicado às vezes, porque ainda não vamos começar com os nossos cultos infantis ainda. Temos sim, a irmã Renata pegou às vezes algumas crianças, né, irmã Renata, uma faixa etária assim maiorzinha, né, bota às vezes para assistir um filme ou um cultozinho, não tem problema, mas não dá para cuidarmos de todos, não dá, tá? Aquele de colo é mais fácil, e aquele maiorzinho, ou acima da pré-adolescência, também, esse você pode trazer,
ele pode sentar e se comportar. Se seu filho nessa idade não está se comportando, ou ele está com problema, ou o problema foi você que não soube criá-lo. Pense nisso, né? Então ore nesse sentido. Meu filho tem 13 anos, não sabe se comportar. Tem alguma coisa errada aí, né? É claro que não podemos fazer como os nossos pais faziam. Minha mãe tinha um remédio muito simples, né? Que deixava a gente roxo aqui do lado, que era o famoso beliscão, né? Sentava lá na igreja, ficava quieto aí já vi que a mamãe fazia isso, né, mamãe? Então, é assim mesmo. Não estou dizendo você fazer isso, pelo amor de Deus. Não precisa, não é? Mas se seu filho, com mais acima da pré-adolescência, não sabe se comportar na igreja, repense a criação. Repense se você o criou realmente dentro dos padrões bíblicos, né? E no demais, queridos, que Deus possa estar conosco, nos protegendo. Orem constantemente, mantenham o afastamento, usem máscara, o álcool está aqui também. Se você quiser trazer o seu também, se sentir mais à vontade, não tem problema, tá? Mas vamos cultuar a Deus com alegria, com vigor, né? Mostrando realmente que temos um Deus magnífico e que pode vir corona, pode vir o que for, nós temos uma vida eterna garantida. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar a nossa última música e estaremos assim encerrando o nosso culto nesta manhã. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe você aí na sua casa. Amém, que mensagem maravilhosa, né? Deus falando aos nossos corações. E a palavra de Deus diz que eu sei quem tenho crido e estou seguro que Ele está guardando o meu tesouro até aquele dia, até o dia final. Vamos louvar o Senhor. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador na cruz
Deus os abençoe.